Satisfação muito grande de estar aqui, de ter aceitado, recebido este convite para dividir esse trabalho, um trabalho que começou em 2012, sem pretensões maiores no YouTube, e de repente foi crescendo. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Antenori Rossi, eu sou psicólogo, resido aqui em São Paulo, e faço 2 estudos de Joana de Ângeles no YouTube, de 2 livros dela, e a partir desta semana, pelo canal Mood, começarei 2 estudos de Kardec também, do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Sempre ao vivo, pelo YouTube, dá para participar naturalmente, gratuitamente. Dentro deste processo todo de contato com a doutrina espírita, vê-se a reforma íntima como uma temática que todo o tempo está surgindo. Tem que fazer a reforma íntima, é necessário fazer a reforma íntima. E comecei a identificar pessoas se perguntando, mas como? Como que eu faço? A parte prática da coisa exige às vezes um conhecimento teórico, um conhecimento que se refere a partes do nosso sistema psicológico, parte da nossa atuação psicológica, parte daquilo que se refere ao nosso dia a dia, para que nós consigamos saber onde eu tenho que atuar na prática. O que vai acontecer quando eu fizer essa reforma? Então, em razão disso, eu montei este seminário. Este seminário, na verdade, é um seminário com 4 horas de duração, então eu editei ele para caber aqui na metade do tempo, objetivando compreender de forma prática e de uma forma que seja possível e acessível para qualquer pessoa perceber se está fazendo a reforma íntima ou não, por onde começar. Tá? Então, antes de dar início à temática em si, eu proponho esse convite a esta reflexão. Quando nós falamos de reforma, seja ela qual for, nós temos que estar cientes de que alguns pontos terão que ser percebidos. Eu vou precisar de um conhecimento alheio, muitas vezes. Eu não vou conseguir reformar minha casa sozinho. Eu vou precisar de um pedreiro, eu vou precisar de um pintor. Pode até ser que eu consiga fazer todas as coisas, mas elas provavelmente não vão ficar tão boas. Tá? Então eu já quebro aqui de início a ilusão de que a reforma íntima é algo que você vai fazer na sua casa, sentado no sofá, que não vai precisar de ajuda de terceiros. Vai ser necessário. Toda reforma gera barulho. Este barulho incomoda as pessoas que moram na casa e muitas vezes incomoda os vizinhos. Reforma íntima também gera barulho. As pessoas com quem você anda começarão a se incomodar, a sua família começará a te cobrar, aquelas pessoas que estão habituadas com certos comportamentos seus vão reclamar. Por que você não está mais fazendo isso? Por que você agora está reclamando? Seja qual for. E toda reforma gera entulho. A reforma íntima não, diferente. Sobrará muito lixo deste material. E este lixo poderá ser descartado no terreno dos outros ou poderá ser reciclado para novamente nos produzir coisas positivas. Fica claro? Então não adianta ser aquela pessoa que dentro da reforma íntima, por exemplo, consegue parar de usar o tabaco e depois sai apontando o dedo para todo mundo que ainda fuma. Isso é jogar o seu entulho no outro. Isso é projetar o movimento seu. Então, este é o ponto. Ter consciência de que a reforma íntima implica uma mudança plena na sua vida, na vida das pessoas que te cercam, e que se você não tomar cuidado, você não faz uma reforma íntima, você faz uma deforma íntima e se torna deformado por dentro. Fica preso a conceitos e valores que te transformam num doutor, numa doutora da lei. E sai por aí apontando como todo mundo deve agir, sem respeitar o espaço de cada um. Por favor. Então, para começar, aqui no livro Opinião Espírita, no capítulo 39, Reformas de Metade. Chico Xavier. Desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Fundamental. Quando nós temos uma inauguração de alguma coisa, o prefeito vai lá e coloca a pedra fundamental. Isto fundamenta tudo que eu vou construir. Portanto, se eu não sei o que eu quero construir, eu vou construir torto. Eu vou ficar construindo puxadinhos emocionais, sabe? Mas
cadê isso aqui? Agora eu dou um jeito disso aqui, agora eu me viro com isso aqui, eu substituo por isso aqui, e nós vamos substituindo as coisas ao invés de ressignificá-las. O que seria na prática? Você quer parar de fumar e alguém te fala, toda vez que você sentir vontade de fumar, você chupa uma bala. No fim, você se livra do câncer, mas fica com diabetes. De tanta bala que chupa. Porque não ressignificou. O ponto é, por que fumo? O que me leva a buscar no cigarro uma compensação? Trocar a compensação vai fazer o indivíduo trocar de namorada, porque esse namoro não deu certo, trocar de casamento, trocar de emprego, ele vai trocando de tudo, mas continua o mesmo. Então, quando eu não modifico quem eu sou, o ambiente que eu enxergo também não se modifica. Esta é a proposta. Então, toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. E estes emissários recomendam uma reforma urgente, inadiável e intransferível. Você não reforma seu filho, não reforma sua esposa, não reforma seu cachorro, não reforma nada. Nós temos a habilidade unicamente de reformarmos a nós. A partir do momento que eu tenho isso como consciência, eu vou entender por que isso é urgente. Por que me dizem que eu tenho eternidade para me desenvolver e de repente aparece alguém falando, não, mas é urgente. Esta pressão é que eu quero tirar. Eu quero ajudá-los a sair dessa pressão. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não sei para que caminho eu estou indo, eu vou ficando pressionado. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. Quão bom? Aí nós vamos nesses indivíduos aqui, ó. Chico Xavier, Jesus Cristo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e eu fico me comparando com eles como moldes para saber o quão distante eu estou do que eu preciso. E este é o ponto onde leva o adoecimento e dá vontade de desistir de tudo. Eu não consigo levantar domingo para ir lá assistir uma palestra e esse cara conseguia ficar 24 horas por dia recebendo gente na casa dele. Alguns o maltratavam, alguns o humilhavam. Então, para que eu estou fazendo isso? Meu convite é, aqui e agora. A sua reforma íntima, ela é traçada pelo planejamento do que você é hoje. É hoje. E a tua evolução será computada, será mensurada pelo que você é amanhã. Só isso. Esquece Jesus Cristo, esquece Chico Xavier como modelos que te puxam como pressão. Enxergue-os com admiração por alguém que conseguiu fazer essa reforma em um momento bem anterior. Tá claro? Bem anterior eles fizeram essa reforma. Nós estamos olhando para o projeto pronto, mas esse indivíduo aqui traiu, fumou um cigarro, falou um palavrão, enganou alguém, passou a perna em outros, talvez 1000 anos atrás. Este é o nosso momento. Eu me colocar aqui. Então, para que eu consiga fundamentar essa reforma, para que eu consiga me estruturar deste sentido, toalha, alguma coisa, eu tenho perigosa. Para que eu consiga fundamentar o que eu quero ser, eu preciso saber o que eu sou. O que eu sou hoje. Então é aí que eu trouxe essa resposta. Quando eu questiono assim, por que eu fumo? Eu vou entender que eu tenho uma ansiedade. Então, eu sinto ansioso e a ansiedade me faz fumar o cigarro. Quando eu fumo cigarro, eu estou liberando nicotina no meu sistema nervoso central. A nicotina é uma droga que causa dependência. Após um tempo, a ausência desta droga gera ansiedade. E o que eu faço na ansiedade? Fumo. Então eu começo fumando um cigarro por dia e de repente estou fumando um maço. Eu começo falando mal de uma pessoa por dia e de repente estou falando mal de todo mundo. São nesses pontos que a reflexão se constrói. Qual é a minha realidade no aqui e agora? Aqui agora. Aqui agora. Oi. Aqui agora. Aqui agora. É esse momento que se perde. São nesses momentos em que nós vamos nos perdendo. Muito obrigado. A partir do momento em que eu me desconecto com a realidade por causa de distrações, como aconteceu agora. Então a pessoa está ligando o ventilador e eu me desconecto da palestra. Como isso se refere na minha vida no dia a dia? O meu filho está se desenvolvendo como um ser humano, mas eu estou preocupado que a nota dele na escola é ruim. Isso me coloca em condição de inferioridade com os outros pais e eu acho que o meu filho tem um problema. Eu não percebo o momento lúdico. Eu não brinco com a criança. Eu só fico preocupado. Você tirou 6 em português? Mas eu não estou preocupado se ele é criativo, se ele é genial, inclusive na bagunça que ele faz.
É aí que eu vou me desenvolvendo. É aí que eu perco o sentido da coisa. E quando eu me dou conta, meu filho está lá, com 13, 14 anos, tomando decisão, e eu perguntando, onde foi que eu errei? Errou ali. É no aqui e agora. As distrações virão o tempo todo. A distração pode ser uma doença que te acometa, que te faça pensar, será que eu preciso estar aqui? A distração pode ser uma traição que te aconteça. São distrações do caminho fundamental que deve ser em direção ao interior, onde nos reconectaremos com o sagrado que chamamos Deus. É ali que eu me reconecto, sempre ficando no aqui e agora. Então o que esse cara aqui tem de diferente da maioria das pessoas? Ele não se distraía. O que Jesus tem de diferença? Ele não se distraía. O foco dele estava aqui. Se o meu foco também está, eu sei o que eu estou fazendo. Eu consigo ir me construindo, e me construindo, eu consigo auxiliar outras pessoas que estão ao meu redor. Na concentração. Então, quem é você? Se você não tiver essa resposta, a minha sugestão é, não comece uma reforma íntima. Não comece uma reforma íntima se você não sabe o que você quer reformar. Porque vai te dar trabalho. Vai ficar pela metade. Você vai culpar o pedreiro, e aqui quando eu estou falando pedreiro, eu estou falando do terapeuta, eu estou falando das pessoas que te ajudam na caminhada do farmacêutico. Você vai culpar essas pessoas. Tenha noção de qual é a sua planta. O que eu tenho que reformar? Eu sou arrogante, eu sou vaidoso, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu falo mal dos outros. Está bem definido isso para você? Está. Então aí você pode sentar e começar a planejar a sua reforma. Não está bem definido isso para você, então dá para trabalhar no sentido de descobrir um pouco mais. Pode passar para mim, por favor? Obrigado. No livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 25, Planificação Íntima, Joana de Ângeles traz o seguinte: poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribui às coisas, assim como às experiências existenciais. Tá? Se quiseres. Então não fica nessa, na modinha de reforma íntima, eu tenho que me reformar porque eu sou espírita. Se eu não aceitar isso aí, vão falar, esquece isso aí, porque isso é uma furada. Não tem mutirão de reforma íntima. Não tem. Tá? Você pode auxiliar uma pessoa na dela e não sei o quê, mas a partir do momento que você fala, estou reformando a minha casa, você tem um momento egoísta no seu plano existencial, onde você pode falar para os outros, se virem, porque agora eu estou cuidando de mim. E isso não é negativo. Não adianta você começar uma reforma, agora eu vou parar para ajudar o outro, agora eu vou parar para ajudar o outro. Você não faz a tua. E não fazendo a tua, não tem para onde voltar. Sabe aquela viagem? Às vezes a pessoa planeja uma viagem, ela imagina assim, ela pode ir, por exemplo, para a Serra Negra ou ela pode ir para Paris. O que importa é como isso esteja dentro da cabeça dela. Ela fala, vou fazer uma viagem para a Serra Negra, vai ser legal, vou andar no teleférico, então eu vou ver a Torre Eiffel, vou visitar Paris. E ela não compreende que o processo da viagem, algumas famílias já começam a brigar fazendo as malas. Cadê a mala? Estava em cima do guarda-roupa. Não tá. Se eu for aí e tiver, você vai ver o que eu vou fazer. Começa a brigar pela mala. Cadê o bilhete? Você esqueceu a passagem, você não pôs combustível no carro, e vão brigando a viagem inteira. Vai por esse caminho, você errou por aqui. Chega em Serra Negra, só briga. Ou então gosta dos 2 primeiros dias, depois no terceiro começa a sentir saudade de casa. Sabe, não existe lugar como a sua casa. Agora imagine que não existe lugar como o teu campo mental e espiritual. E se ele estiver bagunçado, para onde você vai? Para o do outro. É aí que eu me acomodo no outro. Deixa, minha mãe faz para mim. Eu posso usar droga à vontade, porque depois eu falo que eu vou me matar e minha mãe me acolhe de novo. Eu posso trair minha esposa, porque eu falo que foi culpa da bebida e ela me perdoa. Isso sou eu. Eu tenho uma casa bagunçada, não estou afim de morar nela, então eu fico morando na dos outros. Visita. Não quero olhar para mim. A maioria das pessoas tem um quartinho ou um local na casa onde é guardado a bagunça. E este é um local que quando você abre e fala, por onde eu começo a arrumar isso aqui? Deixa. Outro dia eu faço. Vou pagar alguém para arrumar isso aqui para mim. Mas aí, não, mas se eu chamar a pessoa para arrumar isso aqui, o que ela vai pensar de mim? Às vezes a pessoa fala, vou contratar alguém para limpar minha casa, mas está muito suja, vou dar uma varrida antes, senão a pessoa vai achar que eu sou muito bagunceiro. É isso que nós fazemos.
Então eu vou deixando. Minha esposa que me carregue, meus filhos que me carreguem, eu não fundamento. Então, ó, se eu quiser fazer a transformação, eu tenho que fazer porque eu estou pronto. Não porque está um movimento coletivo de todo mundo fazendo. Vá por mim. Grande parte desse pessoal que está indo fazer a reforma íntima vai ficar com aquela casa bonita pela metade e sem a outra metade sem construir. Porque faltou verba. Porque faltou material. Porque faltou disposição. Tá? Desde que te empenhes, portanto é um processo ativo, não é passivo, parte de você manter-se, ou seja, ter o foco, ter a concentração, insistir dia após dia na mudança do próprio comportamento. Como que eu modifico o próprio comportamento? Segundo Joana de Ângeles, eu altero o conceito sobre os valores que eu atribuo às coisas, assim como o valor que eu atribuo às experiências existenciais. O que é uma experiência existencial? Tua doença, tua traição, tua saúde, porque tem gente que se perde pela saúde também. Estou bem, nunca tive doença, posso fazer o que eu quiser. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de engordar, então elas acabam o tempo todo controlando a alimentação. Quem não tem dificuldade em engordar, esquece que a artéria do magro também entope com colesterol. E vai comendo tudo. Então, no fim das contas, se eu tenho uma propensão a engordar, eu tenho mais vantagem sobre quem não engorda de jeito nenhum. Porque se não fosse por isso, Deus me livre. Onde eu pararia? Se nós não engordássemos, onde pararíamos? Quanto comeríamos? Fica claro isso aqui? Então, eu atribuo um valor diferente em relação à experiência existencial que eu estou vivendo. Meu filho me abandonou, passei por um aborto, tive uma doença. E alterando esse conceito, o meu comportamento muda. E mudando o meu comportamento, a reforma começou. Então, onde que é o cerne de tudo? Aqui dentro. O que eu enxergo no mundo. Se os meus valores são conservadores e não se adaptam à nova realidade, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, porque se eu sou machista, eu vou sofrer de ver mulheres no poder. Se eu sou racista, eu vou sofrer de ver negros no poder. Se eu sou homofóbico, eu não consigo mais sair na rua. E eu começo a achar que o mundo é que é o problema. E alguns que vão para o extremismo começam a agredir estes seres que os incomodam. Tá claro? Então, uma coisa que eu sempre coloco, traga essa frase para a sua vida numa ressignificação. Os incomodados que se mudem. Não é eu sair daqui, não. A pessoa começa a ouvir uma música alta, você reclama, não estou gostando da sua música. Ela fala, os incomodados que se mudem. É isso que nós fazemos. Mas, na verdade, eu me mudo quando eu estou incomodado. Porque se eu estou incomodado é porque existe em mim alguma resistência em relação ao valor do outro. O que ele gosta para mim não é aceito como positivo. Então eu penso, você deve ser uma pessoa inferior porque você gosta de funk. Não importa o que você faça para viver a sua vida. Então você é inferior culturalmente porque gosta de algo que eu não gosto. A partir do momento, então, que eu tenho uma resistência que me impede de caminhar livremente no mundo, eu estou vivendo um valor que precisa ser modificado. Disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, se você não se sente livre, você está vivendo uma mentira. Seja ela qual for. Só a verdade nos liberta. De olhar para um gay sem se sentir incomodado, de olhar para um branco sem se sentir incomodado, de olhar para o mundo sem se sentir incomodado e, principalmente, quebrar a noção materialista, que é a matéria, de que nós somos macho e fêmea. Espírito não tem gênero. Espírito é energia psíquica. Não existe macho e fêmea. O que existe macho e fêmea é mundo primitivo. O que existe macho e fêmea é reprodução celular. Espírito que regride o outro, define o outro inferior pela cor da pele, você não é espírita se faz isso. Porque o primeiro passo para ser um espírita é acreditar no espírito. Correto? Eu não posso ter um materialista espírita. Então, para que eu seja espírita, eu tenho que acreditar em reencarnação. Se eu acredito em reencarnação, eu acredito em espírito. Se o espírito não tem gênero porque não se reproduz, então o que eu estou fazendo aqui com esse machismo? Sendo materialista. Sendo anti-espírita. Sendo exatamente aquilo que eu digo, ajudar a destruir o mundo. Por favor. Carl Gustav Jung, psicólogo, médico suíço, trabalhou com Freud, é o principal teórico utilizado por Joana de Ângeles em suas obras, a psicologia analítica de Jung. Coloca o seguinte,
A sombra não é apenas uma força negativa na psique. Ela é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e vitalidade. E é a fonte principal de nossa criatividade. Aí nós vamos falar de sombra. Porque na sombra que está a resposta. As pessoas às vezes têm medo do escuro, né? Tem medo do escuro. Tem um músico chamado Chandra Lacombe, a quem eu devo muito, que ele diz o seguinte em uma de suas músicas: o escuro esconde a chave do se libertar. Porque é na tua sombra que está a resposta. O que seria a sombra? Os aspectos relacionados a mim que eu não reconheço conscientemente, mas que existem lá em nível inconsciente. Tudo aquilo então que eu falo, não, eu não sou essa pessoa. Alguém vem e fala para mim, Vitor, você é muito arrogante. E eu falo, você está com inveja. Quem é você para falar que eu sou arrogante? Olha aqui. Quem é você para falar que eu sou arrogante? Não, além de arrogante é teimoso. O que é teimoso? Senta aí que eu vou te explicar por que eu não sou teimoso. É assim. Isso é sombra. Eu acho que o outro é que é problema. E a rede social hoje, ela permite muito isso. A pessoa cria um Facebook, expressa uma opinião política, econômica, o que quer que seja, e aí se alguém discorda, ela vai bloqueando. Ela vai criando uma bolha de segurança onde só estão próximos dela as pessoas que concordam com o que ela pensa. E aí ela acha que o mundo inteiro concorda com o que ela pensa. Quando ela sai à rua e vê o que está acontecendo, ela fala, esse povo aí não tem pai, esse povo aí não tem mãe. É isso. É natural, porque é uma projeção de sombra. Então aqueles potenciais que eu não conheço a meu respeito, positivos ou negativos, são os materiais de construção para a reforma íntima. Você vai precisar de material de construção. Não pode pegar o meu. Compreende o que é ser intransferível? Eu não posso te dar o meu tijolo. Primeiro porque você não vai reconhecer o valor dele. Quando é dos outros, você sabe como é, né? Quando você dá alguma coisa para uma outra pessoa, o dedo até treme assim, né? Dá o celular para o outro olhar, fica em cima. Aí vai deixar cair. Não raspa tão forte na tela. Dá o carro para o filho a primeira vez, nossa, dá vontade de seguir. Só que quando é nosso, nós temos um cuidado. Então o que adianta eu te dar um valor que eu passei? O que adianta uma pessoa, por exemplo, que passou por um aborto, vir falar algo para alguém que está passando agora? A resposta costuma ser sempre assim, mas você não sabe da minha história. Comigo é diferente. Para você é fácil falar. Então, eu tenho que passar por aquilo. Passando por aquilo está na minha sombra. Então, planejamento. Eu preciso saber quem eu sou. Autoconhecimento. Baseado no autoconhecimento, eu vou criar a planta. Criando essa planta, eu vou precisar saber quem vai me ajudar neste processo. Me ajudando neste processo, eu vou construir os materiais. Tijolo, telhado, argamassa, está na sua sombra. Porque são coisas que você rejeitou em algum momento e agora não sabe que existem lá. Sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. O que você sabe te trouxe onde você está. Se onde você está fosse confortável, você não estaria aqui buscando algo mais. Compreende? Vocês estão buscando algo mais. Pode parecer um hábito para vocês, mas vocês estão num domingo à tarde buscando ajuda. Compreende o que é isso? Para algumas pessoas aqui, talvez, domingo à tarde era coisa de churrasco e cerveja. Imagine, olha, essas pessoas aí procurando Deus uma hora dessa, não compreendem este processo. Então, se vocês estão aqui é porque estão insatisfeitos e insatisfeitas com o que são. Só que o que são é definido pelo que sabem de si. E o que sabem de si é limitado, porque não contempla a tua sombra. Então, tem potenciais adormecidos na sombra? Tem. Tem, porque às vezes quando você era criança e pegou uma flauta doce para começar a tocar e parecia um monstro soltando vento para todo lado, só fazia uns barulhos altos e baixos, a mãe falou, para com essa flauta que eu não aguento mais, e guardou a flauta num lugar alto. E você não se transformou em um flautista. Só que esse flautista está aí dentro. Aí você assiste uma sinfonia e quando a flauta entra, a lágrima começa a descer. Então significa que na tua sombra tem tudo aquilo que você não pôde vivenciar porque foi reprimido por alguém, ou que não pôde vivenciar porque te constrangeu. Deu vergonha de fazer a primeira vez. E aí você não foi de novo. Você disse que é tímida, um pouco tímida. Eu sou muito tímido. Então a partir do momento que eu fui dar a minha primeira palestra e passei uma vergonha absurda, porque foi muito vergonhosa a minha primeira palestra,
quase desmaiei na frente dos outros, eu poderia ter parado. Mas eu falei, não, talvez a segunda não seja tão ruim. Foi só muito ruim, não foi horrível. E assim eu fui me construindo. E hoje eu começo a perceber, não, talvez eu consiga fazer uma palestra. Então, nestes pontos eu vou buscar minha sombra. Vamos lá, por favor. Aí nós temos aqui, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 12, Julgamentos. Novamente, Joana. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção de sombra que nele jaz. Aí você começa a entender de onde Joana de Ângeles tira o que ela fala. É isso aqui. Ali não está escrito às vezes, está escrito toda vez. Tá? Conceito de definição de projeção de sombra de uma forma bem didática. Aquilo que me incomoda no outro está mal resolvido em mim. E aquilo que me atrai no outro me falta. E isso gera uma ilusão. Isso gera problemas imensos para algumas pessoas. Quer ver um exemplo clássico disso? O indivíduo entra na faculdade. Vou entrar na faculdade de serviço social. O que me falta? O diploma. Quero ser um assistente social. Lá na frente eu preciso disso. O que eu tenho? Eu acabei de passar no vestibular. Não sei nem o que eu levo para a faculdade. Aí eu entro na sala de aula. Aí aparece uma professora que já é assistente social há 10 anos. Trabalha com isso, vive disso, tem um monte de contatos. Ou seja, ela tem o que me falta. Isso gera em mim uma admiração. Esta admiração pode vir a ser confundida com interesse. E aí eu penso que eu estou apaixonado por ela. Quantos alunos e alunas não se envolvem com professores na época de faculdade? Quantas pessoas, por exemplo, da área médica, alguém que quis fazer medicina, não conseguiu, fez enfermagem e se envolve com um médico? Veja como isso é comum no nosso meio. Porque nós vamos, às vezes, confundindo, não todos os casos, mas isso é comum. Então eu penso que eu estou apaixonado por essa professora, me envolvo com essa professora, me formo, porque aí eu já pego a rede dela e me transformo na minha. Aí quando eu me tornei assistente social, eu começo a olhar para ela e pensar, acho que a diferença de idade entre nós não vai fazer dar certo. Porque não tem mais o que eu preciso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Às vezes eu penso, eu queria ter dinheiro, aí uma pessoa rica se aproxima de mim, eu acho que eu estou apaixonado por ela. Então é uma admiração porque aquilo me falta. Qual é o caminho mais correto? Se instrui do outro, mas não terceiriza. Não vive o que é do outro, porque isso nunca será teu. E é doloroso quando isso te for tomado. Doloroso. Até o final dos anos 90, principalmente, quando a cultura ainda impregnava mais que a mulher tinha que ficar em casa e o homem sair para trabalhar, nós tínhamos muito isso. Mulheres que viviam vidas de madame e de repente entravam no divórcio, não tinham nada. Porque se construíram baseado no que o marido era. E é difícil, é muito mais fácil você nascer na pobreza e se tornar rico do que nascer rico e ficar pobre. Em todos os sentidos, não só de dinheiro. Se você tem uma criancinha aí que com 5 anos tinha leucemia, depois foi tratando doença, se torna um adulto saudável, aí você vai ter um exemplo de vida. Mas se você pega uma pessoa que até os 50 anos nunca teve uma doença e de repente recebe um diagnóstico crônico, depressão, ideação suicida, por que Deus fez isso comigo? Eu só faço coisa boa. Veja esse movimento, isso é projeção de sombra, tá? Projeção de sombra. Um exemplo mais fácil ainda de absorver isso. Imagine uma pessoa que gosta de falar muito. Nem precisa imaginar longe, porque se você não conhece essa pessoa, você é essa pessoa. Tá? Não conheço ninguém, então provavelmente você é essa pessoa. Tem muita gente que gosta de falar muito. Aí eu gosto de falar muito. Eu gosto de falar muito. Aí eu começo a fazer umas amizades, e naturalmente, como eu falei, vai haver um processo de limpeza. Então as pessoas que gostam de falar muito, normalmente elas andam com as que gostam de ouvir. Porque ele se adapta. Se sentam duas que gostam de ouvir, ficam os dois na mesa, assim. Se sentam dois que gostam de conversar, não para também. Então vai tendo uma adaptação, uma alocação normal, assim.
Mas depois de um tempo, sempre acaba acontecendo novos contatos. Então vamos supor que eu tenha lá meus 2 amigos que gostam de ouvir, eu gosto de falar muito, aí um desses amigos começa a namorar. Quem que ele vai namorar? Uma mulher que gosta de falar muito. Porque a que gosta de ouvir não tem assunto com ele. Aí ele fala, vou apresentar minha namorada para vocês, ótimo, muito legal. Aí ela senta na mesa e ela começa a falar muito. E eu internamente, quando ela sai para ir ao banheiro, eu falo pro outro amigo, fala demais ela, né? Nossa, como fala essa namorada dele? Não dá tempo de mais ninguém falar. Como é que fica com uma pessoa chata assim, olha, eu não parando de falar. Aí ela volta na mesa e fica. Aí vai tendo uns embates aqui, uma diplomacia ali e tal. Termina a noite, eu vou embora para minha casa com meu amigo, com o namorado, com quem quer que seja. O que eu vou fazer o caminho inteiro? Falar que a outra não para de falar. Por que ela me incomodou? Porque ela fala muito? Não, porque ela não me deu espaço para que eu fale muito. Isto é projeção de sombra. Por isso, aquilo que me incomoda no outro está mal resolvido em mim. Veja esse movimento. É aquele sentimento que às vezes nós temos de entrar, por exemplo, num ônibus ou num metrô e ter um indivíduo ouvindo música com o celular assim, botando música no seu ouvido. E aí dá raiva. Mas qual que é a raiva? A raiva oriunda da projeção de sombra é o seguinte: eu faço tudo certinho, eu compro fone de ouvido para respeitar os outros e você vem aqui. Porque o que eu estou dizendo na verdade? Como eu queria poder ouvir música assim também, né? Vai na praia agora, nesse fim de ano, para ver. Acabou a praia, só música. Se você quiser ouvir silêncio, você tem que ir lá para o meio do mar. Entende o que eu quero dizer? Então, a projeção de sombra. Sempre que eu faço um julgamento caracterizado por impiedade pela precipitação, ou seja, 99% deles, para que eu possa julgar algo, eu tenho que ter o conhecimento total dos fatos. O julgamento implica sempre um conflito. Duas ideias ou duas pessoas querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aí tem que ter um julgamento para alguém falar, não, isso é teu e isso é teu. Se não tem mais ninguém querendo ocupar aquele espaço, não há necessidade de julgamento, concorda? Então, quem que eu vou julgar? Só quem me incomoda, porque ele está tentando ocupar um espaço que eu considero meu. Ok? Para que eu possa fazer o julgamento pleno, eu tenho que ter noção de todos os fatos que ali abarcam o momento. Se eu não conheço nem a mim, como é que eu posso ter noção de todos os fatos que abarcam? Esse indivíduo que me fechou no trânsito, às vezes está com a esposa em trabalho de parto ali no carro. Mas o que eu faço? Tomara que esse carro capote, tomara que dê problema. É automático. Então eu faço o julgamento. Olha o cabelo dessa pessoa, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela se comporta, olha o jeito que ela come. Quando eu faço isso, eu estou projetando sombra. Para que eu estou falando isso então? Para punir? Não. Porque, como eu disse, aqueles que já se conhecem e têm certeza disso, estão prontos para começar a reforma. Aqueles que não se conhecem precisam se conhecer. Como é que eu faço para me conhecer? Estude as sombras que você projeta. Todas as pessoas que você exclui da sua vida e todas as pessoas que te irritam são os professores que vão te ensinar onde está o problema. Por onde a reforma deve começar. Ok? Então, este é o caminho para quem ainda não sabe como agir. Por favor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Kardec falando de projeção de sombra. E Kardec dizendo que na visão espírita, o que leva à projeção de sombra é o orgulho. Incontestavelmente, ele não coloca isso como uma hipótese. Orgulho. O orgulho é ruim. O orgulho é positivo. Né? O filho se forma na faculdade e a mãe fala, estou orgulhosa de você. Qual é o limite para isso? O orgulho é esta representação, do orgulho adoecido que me leva a projetar sombra, ele é uma representação da caracterização que eu faço do eu no mundo. Eu compreendo que eu quero alcançar Deus. Só que eu ainda enxergo Deus como um ser colocado no espaço-tempo em um local geográfico. Ou seja, Deus é um homem de barba lá em cima esperando que eu chegue nele. Quando, na verdade, Deus é onipresente.
Deus é uma energia, está em todos os locais ao mesmo tempo, incluindo agora, dentro das tuas células, tem Deus. Porque Deus não é um homem, Deus não é uma mulher, Deus é o sagrado, e ele se manifesta como uma vibração constante, contínua e eterna de amor. Não pode ser seduzido, mas eu oro mais do que os outros. Bom para você que ora. Mas isso não influencia Deus, porque Deus não pode ser corrompido. Não prefere uns a outros e não castiga. Não tem oscilação de humor, nós é que temos isso. Às vezes eu faço algo errado e penso, eu não vou nem orar hoje porque Deus não vai querer me ouvir. Deus não tem oscilação de humor. Não pode ter, senão não seria Deus. É a perfeição que o faz Deus. Então, a partir do momento que eu considero isso, eu entendo que Deus está aqui como se fosse um sinal de Wi-Fi constante, preenchendo cada espaço. E aí, o que eu penso no meu orgulho? Eu, Vitor, este ser maravilhoso, enviado missionário, que aos 32 anos está no mundo, mereço mais do que você. Então, eu vou te acotovelando. Sai daqui. Sai daqui, eu vou chegar em Deus primeiro, sem perceber que já estou nele. Sem perceber que estou cotovelando Deus. Sem perceber que estou apontando o dedo para Deus. Sem perceber que estou deixando na fome Deus. Isso é orgulho. Eu não tenho que ter orgulho por ser um ser diferenciado do mundo. Eu tenho que ter orgulho por pertencer ao universo e permitir que todas as manifestações dele passem através de mim sem filtros. Esse é o ser espiritual avançado. Imagine você jogando uma pedra daqui a ali. A pedra chega lá na planta. Se eu ficar no meio do caminho, a pedra bate na minha cabeça. Porque matéria atinge matéria. Compreende? Então a ofensa, quando ela é direcionada ao orgulho, ah, você é feio, ah, você é gorda, ah, você é incompetente, ela é como uma pedra lançada. Ela só te machuca se você for matéria. Se você recebe aquilo pelo Espírito, ela te atravessa. Tem diferença? Então, se eu me sinto ofendido, naturalmente eu sou orgulhoso, porque eu estou considerando que você me atingiu. Se posso ser atingido, sou matéria. Se sou matéria, não sou etéreo. Se não sou etéreo, não estou unificado a Deus. Estou me colocando como um receptáculo para que Ele venha e faça a sua obra e vocês gostem mais de mim do que dos outros. É o tal do vaso que os protestantes usam muito. Faz de mim um vaso. Já estamos aqui. O tempo todo. Então acabou. A luta para nós, dentro deste propósito, para que eu não projete sombra, é só não ter sombra. E onde é que não existe sombra? Onde tem luz. Autoiluminação. Reforma íntima, na verdade, é isso. Não é construir uma fortaleza maior para se proteger do que vem de fora. É destruir o que existe de matéria em você para que o que vem de fora simplesmente te ignore. Somos então instrumentos. Uma flauta, como eu falei da flauta doce. Imagine uma flauta. Primeiro só um bambu. Só um bambu. Você assopra o bambu, faz... ou faz... Só isso. Você pode ficar soprando aquele bambu que ele só vai fazer esse som. Estes somos nós, espíritos primitivos, quando somos criados. Deus só se manifesta da mesma forma. Eu saio para caçar, eu como, eu durmo, eu saio para caçar, eu como, eu durmo. À medida que eu vou me instruindo e a civilização vai avançando, pequenos furinhos vão sendo talhados em mim. E aí começa a sair uma nota. Começa a sair outra nota. Quando começa a aparecer, por exemplo, a monogamia, o respeito, a agricultura, vamos dividir, o comunitário. E eu vou estudando. E quanto mais eu vou estudando, mais furinhos vão aparecendo em mim. Até que chega um ponto que eu consigo que Deus se manifeste em mim em toda a sua beleza e lirismo, sem interrupções. E aí eu fico pensando que eu encontrei Deus. Mas na verdade, eu é que permiti que Deus me atravessasse, porque ao respeitar o meu livre-arbítrio, Ele permite que eu construa defesas para que Ele não se manifeste. Olha o tamanho desse amor. Deus permite que eu não o manifeste. E deixa eu guardar esse espaço para mim como se fosse uma ilha. Aqui eu decido o que eu faço, eu saio fora. E a isso chamamos orgulho. Então o orgulho é o meu movimento consciente de deixar Deus de fora porque eu quero encontrar Deus. É isso.
saio correndo para encontrar Deus antes de você. Eu consegui primeiro que você parar de fumar. Eu venho todo dia na casa espírita, você falta de vez em quando. Estou mais perto de chegar em Deus. Não é por aí. Tá? Então isso seria uma definição mais próxima do que é este orgulho visto do campo espiritual. Por favor. Então vamos lá agora na parte prática da coisa. Já que temos que fazer uma reforma, temos que saber onde reformar. Então, aqui nós temos o aparelho psíquico desenhado por Anthony Stevens, baseado na terapia da psicologia analítica de Jung. Tá? Então, Jung define o aparelho psíquico dessa forma, mas esta maneira didática foi criada por Anthony Stevens. Isso é uma forma mais fácil de explicar Jung, aí ele trouxe isso para nós. Inicialmente, não precisa se apavorar para compreender isso totalmente. Tá? Só mantenha os seus olhos aqui para que você se acostume com essa imagem. No centro, nós temos o Self, o espírito imortal. Quando teu corpo acabar, quando teus amores acabarem, quando tudo acaba, lá no momento, no cerne da sua criação, você é o Self. É o teu eu no universo. O seu princípio inteligente. O Self, tá? Então você imagina que este Self, que é esse círculo azul, ele se expande até aqui, ó. Que estas outras estruturas estão colocadas por cima dele, tá? O Self ocupa tudo, porque você é o Self. Dentro deste Self aqui próximo, nós temos esses círculos com a letra A dentro, que são os arquétipos. Arquétipos junguianos. E estes arquétipos estão colocados onde? No inconsciente coletivo. Isso tudo vai ser melhor explicado. Seguindo mais em direção à extremidade, nós temos o inconsciente pessoal, que é este círculo amarelo. Dentro do inconsciente pessoal, nós temos os complexos. Você vai ter o complexo de inferioridade, complexo de castração, complexo de superioridade. Sempre que você ouviu falar alguma coisa relacionada a um complexo, está aqui, inconsciente pessoal. Fora, na extremidade, esta linha branca é a linha da nossa consciência. Isto aqui é o que você sabe de você. Isto aqui é o que você não sabe. Então, quando eu disse, vai fazer reforma íntima, pensa duas vezes. Porque você pensa que vai entrar em contato com a reforma de um quarto e é um castelo. A ligação do self com o consciente é esse eixo ego-self. E ali nós temos a formação do ego. Portanto, o nosso ego é formado no nosso consciente, porque o ego é eu me coloco no mundo de acordo com aquilo com o que sei de mim. E o que sei de mim é o que está na minha consciência. Então é aí que eu defino o meu ego. Se eu sou egoísta, se eu sou egocêntrico, a diferença é, o egocêntrico pensa que tudo gira em torno do ego dele, portanto, daquilo que ele conhece. Então, se eu acho que a heterossexualidade é o único caminho, a homossexualidade para mim é uma doença. Porque o que eu conheço é o hétero. Tá? Aí eu me transformo num egocentrista. O que seria o egoísta? Assim como nós temos o deísta, o ateísta, o budista, o espiritista, o egoísta é aquele que considera o seu ego como Deus. Ele faz referência ao seu ego e tudo o que acontece no mundo precisa passar por ele. Ele começa em coisas pequenas, é aquele indivíduo que ele sabe trocar a calha, ele sabe trocar a lâmpada, ele sabe trocar o encanamento, ele toma choque, ele quebra a parede, ele vai fazendo tudo errado. Mas na cabeça dele ele dá conta de fazer tudo. Aí ele acha que ele consegue ter uma esposa, que ele consegue criar filhos, que ele consegue sustentar um amante, que ele consegue fazer todas as coisas. Esse é o indivíduo, tudo passa por ele. Dentro da casa dele ele tem resposta para tudo. Nada pode acontecer se não passar por ele. Egoísta. Tá bom? Então aqui. Self, inconsciente coletivo. Este inconsciente coletivo seria algo como o princípio cósmico universal. Tá? É o local onde nós estamos inseridos em nossa consciência individual. Eu pertenço ao todo, mas mesmo pertencendo ao todo tem algo que é meu, que é o que define o espírito que habita Vitor. Este algo que é meu está imerso num coletivo. Este coletivo possui pensamentos e imagens que estão aqui neste momento. A partir do momento, então, que eu nasço, eu já estou sendo atacado ou influenciado pelo inconsciente coletivo.
quer que seja. Tá? Se eu, por exemplo, nasço menina, numa época em que ter menina era legal, eu já nasço rejeitada, porque a rejeição está no inconsciente coletivo. Ah, coitado, teve uma filha. Se fosse na China, por exemplo. Tá? Então, é a partir deste momento. Se eu nasço com síndrome de Down, se eu nasço com uma deficiência, eu já nasço, ah, coitado. A primeira coisa que a mãe pergunta, é perfeito? O que é perfeito? O corpo do teu filho não é, mas o espírito dele é. O que importa mais para você? Mas nós temos esse medo. Né? E algumas pessoas até abortam. Fica claro isso? Isso é inconsciente coletivo. Porque eu fico pensando que eu não vou dar conta. Eu fico pensando que isso não vai servir para mim. Tá? Então, o inconsciente coletivo, ele vai formando essas imagens que são os arquétipos, que são imagens ancestrais. Tá? Então, quando eu falo aqui para você, o que é uma mãe, você vai me responder o que é o arquétipo para você. Então, o arquétipo, imagina que é uma forma de um bolo. Já te é dado. E ele é preenchido com o quê? Com as tuas histórias de vida, que é aí onde você tem o teu inconsciente pessoal. Bom, então me dão um arquétipo mãe. Mãe todo mundo sabe o que é, eu não preciso explicar o que é mãe. Só que um indivíduo que teve uma mãe carinhosa, quando eu falo mãe, ele pensa mãe carinhosa. Um indivíduo que teve uma mãe abusadora, é mãe. Aí você vê no jornal, uma mulher colocou o filho recém-nascido na lata do lixo. E a pessoa fala o seguinte, isso não é mãe. Percebe? Porque nós achamos que a definição de mãe tem que ser aquilo, 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 aquilo. Fora disso aqui não é mãe. Às vezes pode ter sido, estou em desespero, não vou abortar essa criança, não vou matá-la, mas o máximo que eu consigo fazer é colocar na lata do lixo para alguém pegar. Porque eu tenho vergonha de assumir o pensamento, às vezes, da pessoa. Foi o máximo que ela pôde fazer. O que isso foi para o filho dela? Uma mãe. Conseguiu resgatá-lo de si mesma. Mas foge do padrão. Mas eu tenho uma imagem arquetípica de que mãe tem que ser disponível o tempo todo, tem que saber cozinhar, tem que saber onde estão todas as coisas, não tem que saber onde estão todas as coisas. Mãe, onde está tal coisa? Ela sabe. E se não sabe, materializa. A pregaveta está lá. Mas eu abri e não estava. Mãe, mas eu abri e não estava. E no fundo elas gostam, né? Elas gostam de saber que estava lá. Tem uma coisa... Se ninguém mais chama a mãe na casa, ela fica, ué. Ninguém mais precisa de mim aqui como mãe, tá ok? Qual que é o problema disso? O problema disso é que aquela garota que teve uma família desestruturada, o pai separado, uma mãe que trabalhava muito, ou foi criada com o pai, quando ela descobre que ela está grávida, automaticamente ela fala, eu não vou dar conta. Porque ela já tem formado dentro dela o que é ser uma mãe. E é muito pesado o arquétipo. Fica claro isso? Então, o arquétipo de mãe, o arquétipo de herói, o arquétipo da criança ferida. Você tem vários arquétipos que vão nos definindo no mundo. O arquétipo do mensageiro. E é isso que eu tenho que ser. Tá? Então, o nosso inconsciente coletivo vai construindo essas informações. O que tem que ser uma mulher, o que tem que ser um homem. Também é pesado para o menino. Não pode chorar, não pode reclamar, não pode nada. Então, nós vamos criando uma sociedade arquetípica que se movimenta no seguinte. Se você não está sabendo lidar com uma situação... Falam para você, seja homem. Mas já não sou? Como assim? O que é ser homem? E se você está lidando com uma situação de forma ruim, parece uma mulherzinha. Não, você joga futebol que nem menina. Não que nem a Marta, né? Você joga futebol que nem menina. Aí a menina pensa, bom... Se dá alguma coisa errado, eu sou menininha, eu não sirvo pra nada. O cara vai preso, o que desejam pra ele? Tomara que vire mulherzinha na cadeia. Eu começo a pensar, ser mulher é horrível. Não posso me defender de nada. E ao mesmo tempo, ser homem é difícil. Não posso chorar. Tá assistindo um filme, tá chorando a cebola aqui, cara, caindo no cisco. Posso chorar? Não posso chorar. Sabe o tanto que é difícil isso, não poder chorar? Quando você disse na apresentação, quase chorei, chore. Chore. Chora que melhora. Choro é a manifestação psíquica. Quando alguma coisa já se resolveu, sai pela lágrima. Sai pela lágrima. Percebe isso? Entrando em contato com isso, então, os meus arquétipos vão se formando. Aí eu vou tendo o meu inconsciente pessoal, porque é aquilo que a minha história de vida, eu vi com os meus olhos, eu senti com a minha pele, eu cheirei com o meu nariz, eu ouvi com os meus ouvidos, e eu senti o gosto com a minha língua. Isso é inconsciente pessoal, porque só eu passei por isso.
Então, dentro do meu inconsciente pessoal, algumas informações vão se repetindo. E à medida que essas informações se repetem e elas geram uma carga emocional, elas se estabilizam dentro de mim. Por exemplo, eu nasço, começo a crescer, aí minha mãe fala para mim: ah, moleque, você não sabe fazer nada. Eu penso, eu não sei fazer nada. Aí depois de um tempo meu pai fala para mim: seu irmão na sua idade já fazia isso. Eu sou inferior ao meu irmão. Seus colegas de sala são melhores que você. Eu sou inferior aos meus colegas de sala. Aí eu entro na sala de aula, os coleguinhas: ah, você é orelhudo, ah, você é cabeçudo. A minha orelha é inferior à dos outros. Então assim, é uma informação aqui, uma informação ali, uma informação acolá, que eu vou sustentando dentro de mim, e se uma carga emotiva muito forte se relacionar com elas, por exemplo, passar por um momento de humilhação, ou for aquilo colocado de uma forma muito difícil para mim, eu instauro um complexo. Então, o que seria um complexo de inferioridade? Toda vez que eu fui solicitado a me posicionar no mundo, me disseram que eu era inferior, então a minha mente faz o seguinte: ao invés de ficar trabalhando em hipóteses, vamos transformar isso em automático. Daqui para frente, sempre que você for se posicionar no mundo, você já é inferior. Aí você não tem o trabalho de ser rejeitado. Então alguém fala para mim: Vitor, tem uma entrevista de emprego, não vou conseguir, os outros são melhores que eu. Vitor, aquela menina está olhando para você, deve estar me achando horroroso, não vou lá não. E é isso que eu vou fazendo na vida. Ô Celso, vem aqui fazer uma palestra, eu acho que você consegue. Imagina, eu não sei falar com o microfone. Você já fala não antes de qualquer coisa. Por quê? Porque é inferior. Pode ser um complexo de superioridade, eu falo sim para tudo. E nessa ausência de medo, também posso ter problemas. O psiquiatra paulistano Valdemar Magaldi, Dr. Valdemar Magaldi, ele diz o seguinte: quem não tem medo está louco. Quem tem demais está morto. Esse é o limite. Se você não tem medo de nada, isso é um problema. Você não é superior a tudo. O que define o indivíduo no mundo, como eu disse, é a sua história passada. Eu tenho oscilações, ora eu fui bom, ora eu fui mal, ora ninguém sabia que eu existia, e assim eu vou indo sucessivamente. Então eu vou chegar no momento em que eu estou aqui falando com um microfone e estão filmando com uma câmera. Este é um momento em que eu estou sendo filmado. Eu saio daqui, eu pego o metrô, eu volto a ser ninguém para aquelas pessoas que estão lá. Aí depois eu vou numa outra casa espírita, sento lá no fundo, porque tem um outro palestrante. Eu sou só alguém que está sentado no fundo. É assim que vai a vida. Mas tem algumas pessoas que falam: eu só vou em casa espírita se for o palestrante. E eu só vou se tiver 100 pessoas. Entende o que eu quero dizer? Porque eu começo a achar que eu preciso ser superior o tempo todo. Eu não aguento ser mais um. O mantra desse indivíduo é: você sabe com quem está falando? Se você falou isso em algum momento, talvez você não saiba com quem você está falando. Porque você sempre, invariavelmente, para qualquer pessoa que você se direcione, está falando com Deus. Então você nunca será superior a ninguém. Porque é impossível ser superior a Deus. Tudo bem até aqui? Eu vou explicar agora isso mais fácil para nós fecharmos essa primeira parte aqui. Por favor. Aqui no livro Triunfo Pessoal, capítulo 1, os arquétipos junguianos, Joana de Ângeles. O self é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exornando-o com os valores imarcessíveis do conhecimento e da experiência. Então, esta é a definição. Este self que Joana está falando é aquele do gráfico. Tá? É o teu espírito. Então, só no linguajar, para que você saiba. Tá? O teu self você não consegue abandonar. O teu self é você. Tá? Então, isso vai ficar mais claro lá para frente, principalmente na questão do ego-self. Mas acredito que isso já está bastante elucidado. Por favor. Aqui no livro O Homem e seus Símbolos, capítulo 1, Chegando ao Inconsciente, o Jung traz o seguinte: o arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves para fazer seus ninhos e o das formigas para se organizarem em colônias. Então, o passarinho nasce, coloca o ovo no ninho, o passarinho nasce dentro do ninho, o ninho já está feito. O bebê não viu a mãe fazer o ninho. Aí ele cresce,
vai para o mundo, quando é o momento dele reproduzir, o que ele faz? Constrói um ninho. Como ele sabe fazer aquilo? Então, se esse lado animalizado produz esse movimento, é natural que nós, estando num corpo animalizado, também tenhamos esse movimento. Nós simplesmente sabemos. Nós já nascemos querendo ficar bípede. O bebê engatinha, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele já sobe no sofá e tenta ficar em pé, não é? Você não vê um nenê querendo, não, vou ficar andando engatinhando aqui pro resto da vida. Por que não? O que o faz pensar que ele pode ser bípede? Porque já está aqui dentro. Então, a partir do momento que eu tenho esse arquétipo, e eu tenho essa construção, e eu tenho isso que pode se transformar em um preconceito, aí eu desencarno Vitor, chego no mundo espiritual, falam assim pra mim, agora você vai nascer mulher. Aí eu falo, mulher não, mulher é interior, porque falam que mulherzinha é quem faz coisa errada. Eu já nasço infeliz. Eu já nasço desconectado com o que eu sou de gênero. Porque eu não tenho noção do que é aquele papel. Compreende isso? Aí eu não quero nascer asiático, eu não quero nascer negro, eu não quero nascer alto, eu não quero nascer pobre, eu não quero nascer rico. Porque está dentro de mim um valor arquetípico que foi colocado. Então a criança já nasce assim. Você vê que tem criança que já nasce sultão. Ele acha que o mundo tem que girar ao redor dele. E outras são extremamente humildes. De onde vem isso aí? Arquetípico. A representação que eu tenho construída dentro de mim, ou seja, me deram uma forma vazia e eu preenchi ela com as minhas experiências. Portanto, uma mãe pode ser extremamente acolhedora, como pode ser avisadora. Depende do que eu enxerguei naquela pessoa. Como é que eu desconstruo isso? Se a sua mãe, por exemplo, chama Selma, para de enxergar que Selma é mãe. Enxerga que Selma é uma mulher que fez o melhor que pôde para se enquadrar no que era para ser mãe, e essa é a referência que ela tem. Aí você liberta o arquétipo de mãe. Compreende? O que a maioria faz? Quando eu tiver filho, eu vou ser totalmente diferente do que meus pais foram comigo. Eles falam isso. Ou então eu vou ser igualzinho os meus pais foram comigo. Mas você não será o mesmo filho. O teu filho não será você. Para você talvez tenha sido fácil teus pais fazerem isso. Mas aí quando nascer aquele garoto imperativo que sobe na cortina e pendura igual Tarzan, aí você vai falar, o que eu faço agora? Ou nasceu uma criança autista que não conversa com ninguém, você fala, o que eu faço agora? Ou apareceu um menino que com 6 anos de idade você dá uma bola de futebol para ele, ele fala, eu quero fazer balé, você vai falar, o que eu faço agora? Porque está dentro de você. Um preconceito de que o menino não pode fazer balé, de que a menina não pode jogar bola, e nós vamos repetindo isso, e como somos reencarnacionistas, nós já nascemos com essa consciência. Quando alguém vem difuso desse sentido, nos gera choque. Claro? Por favor. No livro A Natureza da Psique, capítulo 3, Considerações Gerais sobre a Teoria dos Complexos, Jung novamente traz o seguinte: um complexo é a imagem de uma determinada situação psíquica com acentuada carga emocional e, além disso, incompatível com a atitude habitual da consciência. Isso aqui é uma chave para entender complexo. Existe um tipo de treinamento que os esportistas fazem, que eles amarram um elástico em volta da cintura e fica alguém lá atrás puxando. Tá? E ele tem que ir para frente com aquela pessoa puxando o elástico. Então eu gostaria que vocês pensassem, lógico, de uma forma bem simplista, que o complexo é isso. Tá? O complexo se amarra em mim, e quanto mais eu ando contrário a ele, maior resistência ele faz e eu acabo tendo recaída. Então, o que eu quero fazer? Emagrecer. O que eu faço? Eu como. O que eu quero fazer? Não fumar. O que eu faço? Eu fumo. Porque tem um complexo atuando aí. Alguma imagem, com carga emocional, foi registrada dentro de você e você não sabe responder diferente àquele mesmo estímulo. Então, quando eu era criança, minha mãe gritava comigo, eu me sentia rejeitado, eu comia e me sentia bem. Isso foi ficando inconsciente. Hoje, quando alguém me rejeita, eu vou comer e me sinto bem. Eu falo, mas eu não quero comer. Aí eu deixo de comer, o que eu me sinto? Mal. Mas aí o que acontece? Vejam bem, é este o processo que nós fazemos a vida inteira e às vezes não nos damos conta. Eu começo a me rejeitar porque eu estou acima do peso. Só que eu fiquei acima do peso porque eu comia quando eu me sentia rejeitado. Então, ao me rejeitar, eu vou comer. Eu não acredito que eu estou comendo esse sonho, mas eu estou comendo. Eu não queria, eu nunca mais vou fazer isso. Quer saber? Não compra nada. Fala para a mãe assim, mãe, não compra mais nada.
Está escondido. É a caixa de bis no travesseiro. Aí, bom, então eu tenho esse movimento, aí eu me rejeito. Ao fazer isso, eu engordo mais. Engordando mais, eu me rejeito mais. Aí eu começo a sair na rua, eu comprava calça 42, eu já tenho que pedir a 44, eu fico com vergonha do vendedor, só vou em loja de departamento. Se o vendedor chegar perto, eu estou só olhando. Tá vendo? Então, aí eu sinto que eu fui rejeitado pelos outros. Porque isso instaura o complexo. Então, se eu, por exemplo, saio e vou em direção a uma garota que eu quero tentar seduzir e ela fala não, eu vou achar que é porque eu sou gordo. Pode ser todos os motivos do mundo, inclusive o fato de eu estar acima do peso. Mas na minha cabeça, ela me rejeitou porque eu sou gordo. Traz uma porção de fritas para mim, por favor. E eu vou reagindo assim ao mundo. Eu quero fazer uma coisa conscientemente, mas inconscientemente eu faço outra. E me sinto mal porque eu faço isso. E juro que nunca mais vou fazer de novo. E faço de novo. E faço pior. E consigo ficar um tempo sem, mas aí tem aquela recaída brutal. Vai fazendo assim. Isso pode ser com adultério, isso pode ser com atividade física, com aula de idioma, pode ser com qualquer coisa que você se dispôs a fazer, mas depois regrediu. Aí tem lá no seu quartinho um violão, que você ia tocar violão, nunca tocou. Um baixo que você ia tocar, nunca tocou. Uma vara de pescar, uma esteira que serve para guardar coisas. Que bom. Que bom. Por favor. É um sorvete. Traz um sorvete para ela. Ela repete? É isso. Porque agora que ficou mais elucidado, fica mais fácil de enxergar. Tá? Aqui, este eixo ego-self, o que significa? O teu self, o teu espírito, o teu Deus, pulsa o quê? Amor. Deus nunca pulsará outra coisa porque Ele é uma energia contínua de pulsação de amor. Registra essa informação como uma verdade para você assim. O tempo todo é uma vibração de amor que não oscila chegando até mim. Se eu não a sinto, porque tenho resistências, não porque ela não está chegando. Deus não está olhando para mim agora. Esquece isso. Então, dentro de mim está o sagrado. O sagrado é a partícula divina. Está pulsando. Amor. Amor. Então imagina que essa informação sai daqui, amor. E ela vai chegar lá no teu ego, na tua consciência. Para chegar aqui, ela vai sendo contaminada pelo arquétipo, pelos complexos. Quando ela chega aqui, chega totalmente distorcida. Aí a mãe pensa assim, quero falar para o meu filho que eu o amo. Mas aí ela passa pelo arquétipo, passa pelo complexo. Na hora que o menino chega em casa, ela fala assim, onde você estava até essa hora? Mas ela está dizendo, eu te amo. Estou aqui há 1 hora sentada te esperando porque te amo. Mas eu não consigo falar isso, então eu te dou uma bronca. É isso que acontece. Então o que nos impede de acessar Deus em sua plenitude, o que precisa ser reformado, é isso aqui, ó. Dissolver o complexo. Dissolver o arquétipo, para que ele volte a pertencer ao universo e o meu self vai se comunicar com a minha consciência de forma plena. O que acontece neste momento? Quando eu alcanço a sublimação espiritual, não é isso em uma vida, é tornar-se anjo. Esta linha branca aqui, ó, vem até aqui. Eu me torno totalmente consciente de todas as coisas que existem no universo e de Deus. Não existe mais sombra em mim. Você não me atinge mais. Claro, não tem mais como. Então o que eu faço? O que somos na maioria? Satélites. Como a lua que projeta a luz do sol. Isso gera uma ilusão muitas vezes. O indivíduo vem aqui fazer uma palestra, fala de Chico Xavier. Então ele funciona como um projetor de Chico Xavier. E aí você olha para ele, olha que ser espiritualizado, olha que palestrante maravilhoso. E pensa, eu nunca vou ser igual a essa pessoa. A luz própria é a que eu estou falando aqui. Quando eu me torno luz própria, nenhum local onde eu vá tem sombra. Percebe por que Jesus conseguia enxergar através das pessoas? Por que Chico conseguia enxergar através das pessoas? Porque não existe sombra. Não existindo sombra, não há rejeição. Entende o que eu quero dizer? Se eu chego na sua casa e lá em cima da mesa tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que você está tentando me convencer. E aí você fala, eu posso ir ao banheiro? Aí você fala, pode ir ao banheiro, mas eu erro o caminho e entro no seu quarto. Aí eu fico curioso e vou abrir sua gaveta. Aí lá dentro tem uma porção de cocaína. Essa é a tua sombra. Olha,
Isso ela não conta, né? Compreende? Se eu enxergo totalmente você, a cocaína já está lá como parte do Evangelho. Percebe? É você. Então Jesus não me rejeitava, fosse eu o quê? Promíscuo sexual, fosse eu um pederasta, fosse eu um corrupto, porque ele não enxergava isso como polos diferenciados, ele enxergava tudo. Por isso ele tinha a resposta certa para dar para qualquer pessoa. Porque o que a pessoa chegava quando vinha tentar Jesus? Como se eu tivesse com uma faca aqui nas costas. E o que Jesus via? A faca nas costas. Imediatamente. É isso que nós alcançamos. Quando o teu self, que é Deus, conseguir se comunicar com a sua consciência, sem interrupções dos teus medos, das tuas humilhações e das tuas vergonhas, você não precisa mais encarnar no corpo físico. Você compreendeu o que é Deus. Porque agora ele se transmite através de você. Correto? Não tem uma frase que diz que o cheiro da rosa fica na mão de quem dá as flores? Quando Deus passa através de você, você é Deus. Você cheira Deus, você vibra Deus, as pessoas enxergam Deus em você. Você não precisa fazer nada para convencê-las disso. Você simplesmente é. Tudo bem? Quer fazer uma pausa ou pode ir direto? Alguém está precisando tomar água, alguma coisa? Quer parar 5 minutos? Tomar um sorvete, Não, só agora. comer um cupcake, E chorar um pouco. chorar um pouco, chorar Quanto bastante. tempo mais a gente tem? Só para saber. Tem mais 1 hora aí de conversa. 50 minutos dá Quer pra... fazer uma pausa de 10 minutos? 10 Tomar minutos, água? 10 Tudo bem? Pode ser? Pode, perfeito. Mas é 10 10 minutos minutos mesmo. contadinho no relógio. É. Pode ser ir no banheiro. Tá ok, então. Banheiro. Voltamos em 10 minutos. Aproveitar o espaço também para agradecer as pessoas que estão acompanhando ao vivo pelo Facebook. Deixaram muitas mensagens positivas aí. Então, obrigado por prestigiarem a casa também e estarem conosco neste domingo. Agora com a consciência mais tranquila. Agora a senhora está espalhando. O problema não é comer pelos motivos errados. Então tudo bem. Ok? Então que fique essa imagem, assim, isso daria muito mais aprofundamento, mas é importante que vocês tenham isso em mente. A reforma íntima tem um local para acontecer. Tá? Não é uma coisa que você fica, será que eu reformei? Será que eu não reformei? Então assim, e ela é longa, ela é um processo que vai exigir várias existências, ela vai exigir várias desistências. Entendam sempre isto, tá? É parte do sintoma. Não identifique que você não deu conta. Rastreie o quanto você caminhou antes de desistir. E da próxima vez tente dar um passo a mais. Nisso é que você vai se construindo, tá? Não mira na perfeição, porque senão você não alcança. Mira no estar melhor amanhã do que é hoje. E aí isso vai ficando eterno. Sempre vai ter um amanhã e sempre vai ter um hoje a ser modificado. Por favor. No livro dos Espíritos, capítulo 8, da Lei do Progresso, pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Resposta. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Não é da noite para o dia, não é um evento que vai transformar, tá? Podem existir gatilhos. Então, quando uma pessoa fala assim, do nada eu mudei, não foi do nada. Essa elaboração vem acontecendo há muito tempo. Uma insatisfação, um pouco, nunca é do nada. Então, quando você percebeu uma pessoa que mudou e existiu um movimento de inveja em direção a ela, não sinta essa inveja. Ah, o meu vizinho que conseguiu emagrecer, ou minha vizinha que conseguiu se separar do marido que batia nela, ou então coisas assim que você percebe que o outro deu um passo que você ainda não conseguiu dar e tua sombra está louca para projetar ali e gerar uma rejeição. Lembre-se que aquela pessoa passou por um processo, tá bom? Então, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Ou seja, será que o Espiritismo um dia vai fazer diferença efetiva? Ou o materialismo vai sempre nortear os homens? E a resposta diz, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer
os possa transformar como que por encanto, mesmo o Espiritismo. Não é o Espiritismo que vai modificar as pessoas. Ok? Ponto chave. Antes de ser espírita, seja espírito. Antecede. Porque sendo espírito, a lei de causa e efeito já se torna automática na sua vida. Ninguém precisa te ensinar. Se você tem uma consciência de que você vai reencarnar, automaticamente você já se cuida mais do que se fosse determinado pelo fim. Tá? A caridade para consigo mesmo, a herança de mim. Para que eu vou deixar um diabetes para minha próxima encarnação só porque agora eu quero me encher de doce? O que eu vou ganhar com isso? Então eu já penso, se eu não quero que o meu próximo tenha esse problema, agora eu vou fazer alguma coisa por ele. Aí eu começo a modificar. Tá? Então o Espiritismo, o que acontece? Isso é um ponto de vista pessoal. Com a evolução de todas as ciências e a compreensão do reencarnacionismo como uma lei natural, somos espíritos e reencarnamos, naturalmente o Espiritismo, que hoje é visto como uma religião, e a religião do latim é religare, nos religa a Deus. O Espiritismo vem para nos religar a Deus, ou seja, nos lembrar como chegar a Deus, pelo Espírito. Quando nós não precisarmos mais de um agente que nos ligue a Deus, porque já compreendemos que Ele está em nós, e conseguimos que o nosso self o manifeste sem interrupções de arquétipos e complexos, o Espiritismo descerá da condição de religião e doutrina para a condição de ciência que explica os fenômenos espirituais. Não haverá necessidade de religião no mundo, porque a religião será o amor. Nada nos liga a Deus como o amor liga. E o amor é a única religião aceita por todas as outras. O hinduísta aceita o amor, o muçulmano aceita o amor, o ateu aceita o amor. Então é o amor que vai se transformar a religião. Portanto, não transforme o Espiritismo na palavra de salvação. Transforme o Espiritismo, faça os teus esforços para que ele se transforme em uma ciência que explica os fenômenos espirituais. E pela sabedoria disso, os que não creem passarão a buscar Deus. É mais válido do que sair por aí doutrinando com o livro embaixo do braço, dizendo para as pessoas: confie em mim, tem alguém no seu quarto enquanto você dorme. Confie em mim, estou vendo alguém atrás de você agora. Não faça isso. Isso é apresentar um conhecimento sem provas. Quando você transforma isso em provas, como por exemplo este livro, você tem uma prova. Isso aí não pode ter sido escrito por alguém que falou, vou escrever e ponto. Compreende? Então é um caminho muito mais de rebaixar, num sentido positivo, o Espiritismo à condição de ciência e elevar o amor à condição de única religião. Então, não é da noite para o dia, não será lendo 5 livros de Kardec que sua vida se resolverá. Você terá mais ferramentas para saber o que fazer com ela, mas sua vida se resolverá no sentido em que você equacionar os seus problemas. Conhece-te a ti mesmo, primeiro de tudo, e aí vem para o seminário, reforma-te a ti mesmo. Por favor. Voltou duas, isso. No livro O Homem e seus Símbolos, capítulo 13, o processo de individuação, Marie-Louise von Franz, também psicóloga, que acompanhou Jung em vida e depois do seu desencarne deu continuidade ao trabalho dele, trouxe o seguinte: o verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de consequente sofrimento. O processo de individuação seria esse momento em que o meu self se comunica com o consciente sem interferência. Porque eu me torno indivíduo. Eu não estou apenas repetindo os arquétipos, os valores dos ancestrais, eu estou como ser no mundo, eu tenho consciência de quem eu sou, do espaço que eu ocupo. Eu me individuo. Me individuando, o meu self se comunica direto com o consciente. O que Marie-Louise von Franz fala? Que vai doer. Reforma íntima vai doer. Tem anestesia para isso? Fé. Fé na veia. Isso é no soro. Você anda com um soro de fé, assim. Aí dói menos. Porque você compreende que o que está doendo é a matéria. Espírito não tem sistema nervoso central. Portanto, não sente dor. Tudo que dói em você é o teu corpo. É o teu materialismo. É a criança birrenta. Vai fazer um dia de academia, você que nunca fez. Você volta assim.
Não vou lá, ficar pagando para me machucar. Vai fazer uma sessão de acupuntura você que nunca fez. Tá louco? Por quê? Porque teu materialismo fala, não, deixa eu aqui. Não mexa na minha zona de conforto. Então dói. A partir do momento que eu falo, vou fazer a reforma íntima, infligindo uma lesão à personalidade. Por quê? Porque eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Eu saio com aqueles meus amigos que ainda fazem fofoca e maledicência, e eu penso, mas eu não gosto deles. Mas eu também não tenho outros. E se eu falo que eu não gosto de maledicência, virou pastor. Você fica sem ninguém no mundo. É um momento de solidão. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de uma mulher que cresceu naqueles valores tradicionais arquetípicos, de que a mulher em casa tem que lavar a louça, passar roupa e fazer tudo, aí ela começa a fazer reforma íntima e fala assim, não, eu não quero fazer tudo. Aí o marido já fala, então tem que separar, porque minha mãe fazia isso. Aí o filho fala, minha mãe não me ama mais, não lava mais minha roupa. E ela fala, será que eu não amo mais eles? É doloroso isso, porque não são as coisas grandiosas. Como dizem, né, ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande você vê e desvia, é a pequenininha que te tropeça. Então você pensa, eu quero chegar num ponto em que eu consiga, por exemplo, parar de usar maconha, ou parar de fumar cigarro, ou parar de cometer adultério. Até chegar lá, você tem que parar de gostar de se sentir seduzido, você tem que parar de seduzir as pessoas, você tem que parar com um monte de outras coisas que são as que te levam até lá. O que te leva ao cigarro, o que te leva ao motel com a amante, são outras coisas que te levam até lá. O estar lá é o sintoma, a causa está aqui. Então, quando eu resolvo me modificar, gera uma lesão, eu me olho no espelho e eu penso, quem eu sou de verdade? Como eu vou lidar com o que eu sou agora? E aí teus amigos não te servem mais. E aí vem um movimento na sua mente. Você está sendo arrogante, você tem que ficar com essas pessoas. E fica assim, até onde eu vou? E a maioria se afunda de novo. Qual que é o sentido disso? Imagine que nós estamos todos atolados de lama até o pescoço. Aí você começa a se elevar um pouquinho. Por que você se eleva? Porque a gravidade não te afeta mais, porque você se tornou um pouco mais etéreo. Você não é tão matéria. Então, o teu corpo dá uma subida. Fica de lama só até aqui. Aí eu olho para o lado e vejo os meus amigos com lama até o pescoço. O que eu faço? Dou a mão para eles e puxo eles para cima. O que acontece? Eu desço. Eu desço. É isso que vai acontecendo. A pessoa tenta fazer uma mudança na vida, eu vou parar de fumar, mas não para de ir em boteco. Toda hora alguém acendendo um cigarro, fumaça para lá, fumaça para cá, cigarro aqui, fuma de novo. É esse o movimento. Eu vou parar de trair, mas não desinstala o Tinder. Sempre dá uma olhadinha. Não exclui aqueles contatos. Compreende? É uma coisa... Tem uma música antiga do Zezé de Camargo e Luciano, um sertanejo mesmo, em que eles falam assim, quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. Olha que sabedoria. Quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. Então a pessoa fala, eu vou parar de fumar, mas deixa o maço de cigarro aqui, vai que eu preciso. Eu vou parar de trair, mas para que eu vou excluir o contato da minha amante? Nós fazemos isso muito, e vamos ficando aprisionados nisso aí. Então, se você fala assim, eu estou fazendo a reforma íntima há 1 ano e não está doendo, ou você tem muita fé, ou você não está fazendo. Porque dói. Tá? Não é uma dor, não, é a dor do corpo físico de alguém que está falando, eu estou deixando de ser material para me transformar em etéreo. E o corpo vai gritar para te segurar. Vai gritar. Quando eu falo corpo, eu estou falando materialismo. A ilusão que nós temos de que prazer são neurotransmissores. Ok? Prazer para o espírito é consciência plena do que é Deus. Prazer para o corpo físico, serotonina. Um eu consigo só pela evolução, o outro um chocolate me dá. Então qual será que é o verdadeiro prazer? Se você consegue ter prazer com uma substância que você compra na farmácia ou no mercado, provavelmente não é espiritual. Não é tão fácil assim. Então quando você deixa o corpo físico e o teu sistema nervoso central fica lá no caixão, o que sobra? Só a tua consciência. Se ela está corrompida, vai você sofrer.
se arrastando. Aí chamam de umbral. Pessoas que estão se arrastando. Onde que elas estão se arrastando? No materialismo. Porque elas já estão em espírito, mas elas ainda se acham, ninguém me amava. Eu sou feio. Me assassinaram. Não consegue sair daquilo. Não entende que o que ficou foi o corpo. Tanto que os espíritos só vêm resgatar quando a pessoa pede. Pronto? Parou? Entendeu? Vamos? E vai. Aí desce aquela luz ali, ó. Então por que eu preciso chegar lá para esperar essa luz descer? Por que eu já não faço isso agora? Por que agora eu já não entendo que eu estou me arrastando? Tudo tão difícil. E Paulo, me salva. Vai doer. Tá bom? Não confunda isso com um sofrimento eterno. Mas uma dor de não saber mais se colocar no mundo e, como eu falei do complexo, vão te puxar de volta. Então, cigarrinho aí, cara, pelos velhos tempos. Cigarrinho pelos velhos tempos. Uma cervejinha pelos velhos tempos. Uma cervejinha pelos velhos tempos. E nesses velhos tempos se tornam novos tempos. Eu nunca deixo o velho tempo. Então, esse é o ponto que eu proponho, assim, uma ressignificação de onde eu estou. Se você é a pessoa que fala assim, no meu tempo não era desse jeito, eu queria te informar que o seu tempo é agora. E do seu tempo é desse jeito. Mas eu estou com 80 anos, no meu tempo, o seu tempo é esse aqui agora. E no seu tempo é desse jeito. Não existe o seu tempo. O seu tempo é aqui agora. Tá bom? Estou velho para fazer faculdade? Não. Estou novo demais para fazer palestra? Não. Eu não sei. Faça. É aqui e agora. Diferença imensa na sua vida. Vai doer? Vai doer fazer a primeira palestra? De morrer. De chorar. Mas por que eu vou fazer um negócio que vai me levar a morrer? Porque só na morte gera vida. Quem vai morrer? O tímido. Quem vai nascer? O que tem coragem. Se eu não levar o tímido para o desencarne simbólico, ele continua me dominando. Eu confronto. Vai. Eu vou matar o tímido. Como eu mato o tímido? Pela exposição a uma plateia. Vai falar para 80 pessoas na primeira vez? Não, você vai falar para um espelho e ainda assim não vai conseguir olhar no olho. Escuta o que eu estou falando. Vai ficar com vergonha do espelho e vai ficar assim. Aí você vai entender. Começou. Por favor. No livro Vinha de Luz, capítulo 170. Amanhã. Emmanuel traz através de Chico Xavier. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. Quando eu leio essas coisas, é simples, mas vai pôr em prática. Porque o que eu enxergo? Os 20.000. É isso que eu enxergo. Eu não penso assim, eu vou me matricular numa escola de inglês porque eu quero falar inglês. Eu penso o seguinte, amanhã eu quero falar inglês. Quando eu pago a matrícula, eu acho que eu já estou falando inglês. Eu vou fazendo isso. Eu vou à academia porque eu quero emagrecer. Eu já acho que o esforço que eu faço para rodar a catraca já me emagrece. E quando eu volto para casa e falo, mas eu estou uma semana lá e não emagreci nada, mas eu estou fazendo um mês e não sei falar inglês, eu vou desanimando. Agora joga isso para o espírito. Antes de encarnar, falam para você, olha, você vai usar essa encarnação para trabalhar a sua humildade. O que eu penso? Eu vou nascer humilde. O que acontece? Eu nasço com uma mãe arrogante, tenho professores arrogantes, arrumo um patrão arrogante, caso com uma esposa arrogante. Porque é só assim que eu trabalho a minha humildade. Enquanto houver espaço para que eu seja arrogante, minha humildade não nasce. Então o que eles fazem? Me cercam da arrogância para que eu não tenha espaço de ser arrogante. E aí o que o indivíduo faz? Se mata, comete homicídio, comete suicídio, se droga, desiste. Porque imaginou que já seria humilde. E você vai em casas em hospital psiquiátrico, pessoas que tentaram suicídio, ou pessoas que atentaram, ou em asilos, né, casas de repouso, todo mundo é coitadinho. Todos eles são coitadinhos. Já fez trabalho voluntário em uma casa de repouso? Primeiro dia você quer levar todo mundo para sua casa. No segundo, nem tanto. No segundo, você começa a entender por que alguns estão ali. Por que uma pessoa que teve 80 anos para criar pontes, não tem ninguém que a visite? Será que o mundo todo é ruim? Eu começo a refletir desse jeito.
Será que eu estou construindo essas coisas de verdade ou eu já quero pronto? Senhor, me dá uma esposa. Não, mas para antes de dar uma esposa, eu tenho que te dar uma conhecida que vai virar uma ficante, que vocês vão namorar e talvez ela se transforme na sua esposa, parte de você. Mas o que eu penso? Uma esposa. Aí eu me caso, penso que eu vou ser feliz e depois de um tempo começo a ser feliz. Eu faço isso no emprego. Senhor, me arruma um emprego. Ó, apareceu uma oportunidade de trabalho, não sei o que. Você... Ah, eu faço qualquer coisa. Um mês depois, não. Percebe o que eu estou fazendo aqui? É levando você a refletir que algumas escolhas são impulsivas porque elas te levam já ao cume do monte e te fazem esquecer da caminhada. Te faz esquecer que para que você tenha um corpo melhor indo para a academia, você vai ter que pegar um instrutor que vai falar assim para você: pega essa barra sem peso aí. Agora faz com ela, né? Sem peso. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você chegou agora. Mas dá vergonha. Dá vergonha de ser iniciante. Se inscreve na aula de inglês. Vitor, fale, meu nome é Vitor em inglês. Não, eu tenho vergonha, não sei falar. Lógico que não, por isso você se inscreveu. Mas nós queremos pronto. É um constrangimento ter que passar pelo estágio de aprendiz. E aí o que nós fazemos com quem chega no estágio de aprendiz quando somos esse indivíduo? A criança de 3 anos de idade que derruba um copo d'água. Ô moleque, você não sabe fazer nada? Porque todo mundo que está no estágio de aprendiz, para mim, tem que saber fazer. Eu começo a namorar uma pessoa, ela já tem que saber meus hábitos. Eu entro no emprego, eu já tenho que saber fazer aquilo. Eu não vou ter coragem de perguntar para os outros onde fica o formulário. Esse é um movimento que eu faço na existência. Aí eu chego numa casa espírita porque eu estou com um problema de uso de droga, ou porque eu estou com um vício em pornografia. O que eu preciso? Resolver isso. O que eu faço? Escondo isso a 7 chaves. Imagina, não saber que eu uso droga. Aí na casa espírita não tem ninguém que assiste pornografia, não tem ninguém que usa droga, não tem ninguém que trai, não tem ninguém que fala palavrão. Não tem ninguém que faz isso em casa espírita. Você não conhece o nosso grupinho. Achamos? Aqui a gente é normal. Obrigado. Tendo medo. Medo disso aqui, ó. De não perceberem que eu já não sou. Tem gente que está há 10 anos frequentando casa espírita e conhece Kardec por palestra, porque nunca fez um estudo. Conhece Kardec pela opinião do palestrante. Porque pensa, e outros que pensam assim: não, mas eu li os 5 obras de Kardec, eu li todos os livros de André Luiz. Bom para você? Você estudou? Produziu mudança na sua vida, isso tudo? Produziu reflexão? Ou seus hábitos continuam mesmo? Fica claro? Então essa é a proposta. Hoje, você vai caminhar um passo. Esses passos virarão 100, que virarão 1000, que virarão 20.000. Eu caminho esses passos em direção ao quê? A você. Então, Deus não está lá no céu. Deus está aqui dentro. Responsabilidade maior agora, né? Você achava que podia se esconder de Deus? É uma ilusão que nós temos, né? Que vem uma coisa desde criança, assim, de que nós podemos nos esconder dos monstros. Então, o indivíduo vai na cozinha, toma água, olha para o interruptor, olha para a direção do quarto dele, para o interruptor. Eu vou apagar essa luz e o demônio vai correr atrás de mim até eu chegar na cama. Se eu chegar na cama e me cobrir com lençol, porque o espírito obsessor ele fala o seguinte: ah, não, ele se cobriu, não posso fazer nada. Esse é o poder do demônio na vida da pessoa. Um lençol te protege. Pronto. E aí nós achamos que com Deus é a mesma coisa. Se eu não orar, ele não vai saber. Não, eu tomei uma cerveja hoje, não vou orar. Não, imagina orar com a boca com gosto de cerveja. Eu ouço isso e a pessoa, nessa hora dá um medo. Então é o que eu faço. Eu falo isso uma orientação assim, como psicólogo. Né? A pessoa às vezes chega no consultório e fala: eu preciso de ajuda para parar de fumar. Quem vem na terapia é a parte dela que quer parar de fumar. Essa não precisa de terapia, porque já quer parar de fumar. Quem precisa de terapia? A parte dela que fuma, mas essa ela não traz. Ela joga o cigarro virando a esquina para eu não saber que ela fumou um cigarro. Percebe isso aqui? Isso é muito comum. Você vai buscar uma terapia, mas você não leva a doença. Leva o filho, leva... Não, porque o meu marido, ele não, eu não sei o que fazer, o meu marido está com problema, está me dando enxaqueca. Começa por aí.
Tá? É fazer uma reflexão do que precisa ser mudado em você. Não dá para se esconder de Deus agora que Ele está colocado aí dentro de você, pulsando amor. Não há nem motivo para querer se esconder, mas eu sinto lhe informar. Como disse Jesus, vim para os doentes, porque os sãos não precisam de cura. Qual é a melhor hora para você orar? Assim que você cheira a cocaína, assim que você fuma um cigarro, assim que você traz sua esposa, assim que você traz seu marido. Essa é a melhor hora para buscar Deus. Porque aí você vai produzir uma mudança cognitiva, ou que pode ser um sentimento de culpa, ou pode ser uma elaboração que te faça talvez não repetir aquilo. É simples assim. Traz a tua sombra para alguém que tenha luz, sem constrangimento. Depois que ela está na luz, e dói, né, quando nós temos que trazer um problema e ele não parece tão grande quanto nós pensávamos. Quem trabalha com saúde sabe. O psicólogo, uma das coisas que ele mais escuta é o seguinte: olha, se eu fosse fazer terapia com você, você não ia nem acreditar, viu? Eu ia te deixar louco. Com certeza. Se eu for lá no médico e ele vê isso aqui, acho que ele nunca viu. É isso que nós fazemos. Aí você chega em filas de hospitais, a pessoa fala: eu estou com uma dor na perna. Eu estou com dor nas duas. Eu estou com dor nas duas e na coluna. Eu tenho pedra no rim. E vai virando uma competição para ver quem sofre mais. Porque até nisso nós nos incomodamos. Então quando você chega num local e fala: estou com um problema, você quer ouvir da pessoa: olha, vamos chamar uma equipe, porque o seu problema nunca aconteceu antes. Se o pessoal fala: sim, nós já ajudamos várias pessoas com isso, mas o meu é mais pesado. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Tudo que você faz que você considera errado hoje foi construído um passo de cada vez. Traz aqui para o tabagismo, que eu estou trazendo a temática, não sei porquê, mas está sendo trazida. O garoto, eu quero entrar nesse processo. O garoto, ele está lá com 10, 11, 12 anos, e aí ele se encontra com aqueles amiguinhos que falam: vamos fumar um cigarro. Sempre tem alguém que o pai fuma, aí ele pega um cigarro escondido do pai. O menino está lá com um cigarro no bolso. E o menino fica: eu vou fumar esse cigarro, eu não vou fumar esse cigarro, eu não sei fumar esse cigarro. Olha o processo que está acontecendo aqui. E em dado momento eles falam: vamos sair escondido e fumar esse cigarro. Aí não sabe acender o cigarro, vai fumar o cigarro, tosse, vai fumar o cigarro, passa mal, não entende por que alguém fuma. Todo um processo. Aí fuma o segundo, fuma o terceiro. Quando você tem um fumante que está fumando há 10 anos, você enxerga um fumante que está fumando há 10 anos. Você não enxerga um adolescente que começou a fumar morrendo de medo. Então significa que para eu parar de fumar, eu vou ter que começar coisas que vão me fazer mal também e não vão fazer sentido. Porque eu não virei um fumante da noite para o dia e eu não vou virar um não fumante da noite para o dia. É simples assim. Devagar, por favor. Aqui nós temos o ciclo da experiência de Joseph Zinker. Isso aqui é interessante também para ajudar nessa compreensão. Já vai para a área da gestalterapia. Tá? Segundo o Joseph Zinker, nós temos esse ciclo, tá, que segue esta ordem onde estão as setas. Tá? Não dá para pular de um para o outro. E quando este ciclo se completa, nós adquirimos uma experiência nova. Tá? Começa então na sensação. Sensação é tudo aquilo que os teus sentidos te trazem. Eu estou com uma sensação ruim, ou eu estou me sentindo feio, ou estou me sentindo preguiçoso. Quando você está se sentindo algo, você está numa sensação. Esta sensação dentro da normalidade vai te levar a uma percepção. Então, se eu sinto um ruído nessa região do meu corpo, a minha percepção me faz entender que eu estou com fome. Eu não vou sentir um ruído aqui e achar que eu estou com sono. Tá claro? Então, são as sensações. Primeiro passo, eu tenho que saber ler minhas sensações. Como é que eu faço isso? Se eu me medico toda vez que aparece um sintoma, eu não aprendo a ler minhas sensações. Não adianta eu tomar uma aspirina toda vez que me dá uma dor de cabeça, porque eu não sei se é uma dor de cabeça de 1 hora ou de 1 semana. E eu preciso saber. Senão eu não sei com o que eu estou lidando. Não adianta eu tomar um Rivotril toda vez que eu estou com insônia, porque eu preciso saber que insônia é essa. Tá? Então, tendo a sensação, eu vou me levar a uma percepção de o que está acontecendo e produzindo isso. Percebendo, eu vou mobilizar a energia para resolver aquele problema. Para aliviar aquela tensão ou para buscar aquele prazer, seja qual for. Quando eu mobilizo a energia, estou pronto para tomar uma atitude. Tomando uma atitude, eu entro em contato com aquilo. Então, eu tenho a sensação de que o meu peso está acima.
eu tenho a percepção de que eu preciso fazer atividade física. Eu mobilizo energia para fazer aquela atividade física. Eu tomo a ação de ir até a academia. Chegando na academia, eu entro em contato com isso que eu falei. Gente me olhando como se eu fosse esquisito, a vergonha de não ter roupa para estar lá, de não saber usar os aparelhos, tudo isso aí. Eu entro em contato com o que antes não existia. Era hipótese. Entrando em contato, há uma retração da energia, porque a situação foi resolvida. A energia voltando para mim, eu tenho uma nova sensação. E eu vou fazendo isso ciclicamente e infinitamente, e cada vez que isso dá um giro, eu me torno uma pessoa mais experiente. Ok? Por favor. O que pode acontecer, segundo Joseph Zinker? Interrupções nesses ciclos. E quando há uma interrupção, ali eu coloquei um X naquele alocamento, mas esse X poderia estar colocado em qualquer lugar. Tá? Ele não pode estar colocado em 2, porque a partir do momento que um está bloqueado, os outros já estão inúteis. Tá? Então eu poderia, por exemplo, ter um bloqueio, uma interrupção na sensação e na percepção. Eu sei que tem algo ruim, mas eu não consigo saber o que é. Pessoas que são angustiadas, pessoas que não conseguem se conectar com aquilo, tá? Ficam num mundo de que tem algo ruim, mas eu não sei o que é. Aí vai fazer trabalho voluntário, não se identifica, vai fazer estudo, não se identifica, porque não sabe com clareza ainda o que está causando. Supondo que a sensação e percepção estejam ok, mas o bloqueio seja na mobilização de energia. Eu sinto algo, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tenho força de vontade para fazer. Eu fico lá, eu vou fazer, hein? Segunda-feira eu vou começar. É o mantra das pessoas com o bloqueio aqui. Segunda-feira eu vou começar. Não, mas essa é feriado. Ih, mas depois tem o carnaval. Ih, mas hoje está chovendo. Nunca chega segunda-feira. Tá? Então, se você deixa tudo para começar numa segunda-feira e nunca começa, pode estar aqui um bloqueio. Se eu consigo mobilizar a energia, mas não consigo mobilizar a ação, nós estamos falando dessas pessoas que vai se perdendo em tudo. Está cheia de energia para fazer coisa, mas não entra em contato. Ela vai na terapia para levar o filho dela, ela vai no Alcoólicos Anônimos para entender o marido, ela vai fazendo um monte de coisa, mas ela não se cura. Busca para todo mundo, menos para ela. Faz um monte de coisa, faz crochê, entrega pão, entrega cesta básica, mas não entra em contato com o que é para ela. Se eu consigo mobilizar a energia, eu não consigo ter ação. Eu preciso ter a ação, senão eu fico desgastado. Tá claro? Pessoa neurótica, fica o dia inteiro pensando. Ela pensa assim, eu estou pensando demais, eu tenho que parar de pensar. Ela pensa que ela tem que parar de pensar, porque ela está com tanta energia e não tem como agir, que aquilo começa a desconstruí-la. Pode levar muitos adoecimentos. Se eu consigo ter ação, mas eu não entro em contato, não produz mudança. Então a pessoa, como eu disse, vem na casa espírita, teve ação, não tem contato com o que está acontecendo nas palestras. Só fica avaliando o palestrante. Ah, a voz desse aí não é muito boa, da semana passada era melhor, esse ventilador novo ficou bom. Não entra em contato. Pede ajuda espiritual, aí falam para ela, mas agora você vai ter que melhorar a sua alimentação. Sai daqui e come tudo errado. Não entra em contato. O médico fala, tome isso aqui, esse antibiótico 9 dias. 5 dias parou o sintoma, volta a beber. É claro, isso aí não entra em contato. Se entra em contato, mas não tem a retração, nós estamos falando também de uma pessoa que fica extasiada. Ela fez uma coisa grande na vida e ela nunca mais larga aquilo. Mas sabe quem eu sou? Eu sou um cara que trabalhou na Rede Globo, quando? 20 anos atrás. E agora? Agora não. Não tem nem TV para assistir Globo, mas eu já trabalhei nela. Mas ele está lá, porque ele não retraiu. Então eu fico naquilo ali, que tem que ser sempre daquele jeito. O que eu falei de palestrante também. Eu faço uma palestra para 100 pessoas, e aí eu falo, não, se for menos de 100 eu nem faço mais. É isso aqui. Eu nunca mais quero, a energia não volta para mim, eu fico preso. Se for da retração para a sensação, aí nós estamos falando mais de casos comatosos, de hipnose, de pessoas com questões mentais mesmo, que não sentem. Tá? Não seria o nosso caso aqui, ok? Então, fazendo este círculo aqui, eu sou saudável. Se há um bloqueio, eu preciso identificá-lo, senão não adianta reformar. Tá? Não adianta, por exemplo, eu pegar, trocar todo o encanamento da minha casa se a caixa d'água está entupida. Eu vou achar que o encanamento é o problema, que o pedreiro fez errado, mas eu não vou entrar em contato com o que está realmente acontecendo. Tá? Então, se você se identifica com algum desses quadros, talvez seja o momento de buscar uma ajuda.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme vontade. Olha aqui, se esforça se tem firme vontade. Não é fácil. Esse é o verdadeiro espírito. Eu sempre coloco isso em palestra. Se alguém te perguntar, você é espírita? Pense 2 vezes antes de responder. Porque existe uma pessoa que é espírita e existe pessoas que frequentam casa espírita. Frequentar casa espírita não te faz espírita, como frequentar uma faculdade não te dá um diploma. Tá? Eu vou lá no campus universitário da USP e falar para os outros, eu estou há 4 anos na USP, fazendo o quê? Eu sento no banco lá. Mas você não assiste aula, não fez vestibular? Não, só de estar lá eu já estou tendo contato com as pessoas. Não é por aí, tá bom? Esse é o verdadeiro espírita. Transformação. Transformação significa trans, além, forma, dá outra forma para si. Reforma-se. Pela transformação. Quanto mais reforma eu busco, essa reforma é moral, e quanto mais eu emprego meus esforços, não importa se é mínimo o avanço. Ah, mas eu só tenho 1 de esforço. Se é tudo que você tem, você é um espírito. Para Kardec. Se você tem 10, mas está dando 1, pode dar mais. Porque não é o outro que se beneficia, tá claro isso? Quando você enxerga que Deus está em todos os locais, tudo que você dá para o outro, você está dando para si. E depois você se liga que você não está dando nada, que você só está assim, bom, isso é seu, ó, chegou aqui na minha mão, mas é teu. Aí a pessoa, por exemplo, assiste uma música boa, ou vê uma pessoa fazendo algo bom, ela fala, eu não vou lá elogiar não, vai quem vai desce o cara. O Plínio diz o seguinte, o Plínio, o pianista, se eu vou me vai descer, o problema é meu. Me dê o elogio. Porque você vai se construindo assim no mundo. Às vezes o marido fica constrangido de elogiar a esposa, tá com a roupa bonita, ele quer olhar para ela e falar, você está linda, estou me sentindo atraído. Ele fala o quê? Vai com essa roupa? Quer chamar a atenção de quem? Conseguiu. Fica claro isso? É o esforço que eu faço no sentido de tomar minhas inclinações maias, mas ser assertivo, vá direto ao ponto e se desliga. O horizonte limitado e o outro vai além. Porque não tem horizonte. Não tem horizonte para quem absorve Deus. É tudo. Tem um ponto que você chega. Eu vou chegar lá, aí não tem. Não significa que não tem. Não tem uma linha de chegada, não tem um topo. O que tem é a desmaterialização plena do teu ser para que você possa navegar no universo entendendo que tudo é Deus. Aí você vai entender o que é telepatia, o que é teletransporte, o que é onipresença, porque é aqui e ali, ó. O ontem e hoje, tudo são todas dimensões. E quando você absorve tudo, você trafega para onde você quiser. Por favor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a religião? Esse é o meu trabalho. O trabalho do Vitor é, vamos transformar o amor na religião, porque Deus é amor. Deus não é espiritismo. O espiritismo nos ajuda a lembrar que existe um Deus. Mas se nós transformarmos isso no ponto de chegada, por que eu falo que o espiritismo não é? Porque se der algo errado, culpa do obsessor. Se der algo certo, culpa do mentor. Nós só vamos trocar o Satanás dos protestantes pelo obsessor. Nunca sou eu? Quando serei eu? Que coisa é essa que às vezes existe no movimento espírita também, que tem que morrer para ser ouvido? Olha, eu construí uma poesia muito bonita. Foi psicografada? Não. Ah, então não quero. Tem que morrer para ser ouvido? Por que nós não ouvimos o espírito que está no corpo aqui? Por que nós não damos encorajamento para os nossos companheiros da casa a vir fazer palestra, a escrever um versinho? Mas isso foi psicografado por quem me interessa, por mim. Eu sou o espírito. Eu só estou no corpo. Eu não sou inferior a ninguém.
Eu não sou inferior ao outro porque é Joana de Ângeles, porque é não sei o quê. Por que eu também não posso fazer diferença na vida dos outros? Então isso é amor. Quando eu me conecto a Deus, eu não fico jogando para os outros. Não, foi um obsessor. Não, mas é porque é o meu mentor. E fica uma demagogia de falsa humildade. Nossa, que bonito que você falou. Foi muito inspirado. Por que não pode ter sido você? Qual o problema? Qual o problema de reconhecer Deus em si? Por que Deus tem sempre que estar no outro? Deus é amor. A palavra de Jesus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como que eu faço então para chegar a Deus? A partir do momento que você ama, você chegou. Só isso. Não é lá fora, é aqui dentro. E quem que eu começo a amar? Amor próprio. Quando você se amar, e ao se deparar com aquela coisa que vai arrebentar o teu fígado, você fala, não vou tomar esse uísque porque amo a mim, aqui que você encontra Deus. Aqui, ó. Nesse momento. Quando você fala, não vou comer esse sonho de 5.000 calorias porque eu amo a mim, nesse momento você encontra Deus. Quando você come, você se distancia dele, porque não se ama. Porque se agride. Porque enche o pulmão de fumaça. Porque enche o fígado de álcool. Porque enche o cérebro de remédio. Porque enche os filhos de tapa. Porque enche o marido de mentira. É assim. Olha o distanciamento. Só isso. A única religião que unirá o mundo e o universo é essa aqui. Qualquer outra será impositivo e vai gerar conflito e vai ter guerra e vai ter problema. Esta aqui não. Todo mundo quer encontrar o amor. Seja quem for. Por favor. No livro Os Poderes da Mente, já estamos indo para o fim. Sueli Caldas Schubert, do amor e do amar. Analisando a frase que contém 3 gradações do amor, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, para cultivá-las, o indivíduo deve começar do fim para o princípio, ou seja, começando por amar a si mesmo. Só isso. Olha como é difícil. Por quê? O que eu preciso ter para te dar R$2? R$2? E o que eu preciso ter para te dar amor? Existe algum tipo de amor sem que exista amor próprio? Não existe. É matematicamente impossível. Você pode falar o que for. Eu não me amo, mas eu amo meu filho? Mentira. Você não tem como dar algo que você não tem. Então o amor próprio não é egoísmo. É a base. Porque o amor próprio, amor é Deus. Amor próprio significa eu sou o próprio Deus. Manifesta-se em mim Deus em sua essência. Eu vibro amor. Eu sou o próprio amor. Aí eu posso te amar. Eu nem consigo te odiar, não preciso. Depois que eu experimento amor, eu não tenho mais vontade de ódio. Eu oscilo. O que nós nos iludimos muitas vezes em fazer são depósitos emocionais. Vou fazer sacrifícios pelos meus filhos porque eu os amo. Vou fazer isso porque eu serei não sei o quê. Aí o filho chega na adolescência, faz 12 anos de idade e fala: mãe, arrumei uma namorada e não quero mais viajar com vocês. Mas que ingratidão! O tanto que eu fiz por você. Olha ali, querendo cobrar o depósito com juros. Isso é cobrar depósito. A pessoa que fica ao lado do marido ali no momento, ou o marido que fica ao lado da esposa, num momento de dificuldade, sustentando, suportando, aí a pessoa arruma um emprego, fica melhor e fala: agora eu quero me separar de você. Mas tudo que eu fiz por amor, não fez por amor. Não fez por amor. Fez pela ilusão de sedução e posse. Porque se fosse por amor, teria feito para si. Eu tenho prazer em te reerguer. E se reerguendo, eu não tenho desprazer em vê-lo caminhando. Olha quão distante é uma coisa da outra. Isso é amor. Começando amor próprio, então, eu vou conseguir amar o próximo, porque, consequência, eu vou amar a Deus, porque o próximo é Deus. É só uma linhagem de sequências. A partir do momento que eu alcanço o amor próprio, automaticamente eu amo o próximo e a Deus. Mas não tem como eu falar: eu amo a Deus, aí depois eu saio na rua xingando todo mundo. Tem gente que faz isso. Eu vejo em posts de Facebook. A pessoa faz uma piadinha e o outro fala assim: deixa chegar o dia do julgamento e Deus vai fazer o que com você? Que isso? Eu sou temente a Deus. Fica falando essas coisas que você vai ver quando Deus vai te punir. Quando Jesus voltar, Ele não vai olhar na sua cara. Que isso?
O que é amar a Deus assim? Isso não é amar a Deus, isso é possuí-lo. E é impossível possuir algo que é onipresente. Só o que eu possuo é uma ilusão. É claro? Amor próprio. Amor próprio. Para fecharmos aqui. Não, ainda tem mais dois slides. No livro Indicações do Caminho, capítulo 22. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Olha só, cada dia se assemelha a uma página em branco. E se nós pegássemos o seu livro de vida até hoje, considerando que cada dia é uma página em branco, quantas páginas em branco ficaram para trás porque você fez nada? Todo dia tem uma página em branco para você escrever o que quiser. Quantas dessas você falou, hoje eu vou só assistir Faustão? Por que fez isso? Por que fez isso? Reflita. Por que fez isso? Por que te dando uma oportunidade de fazer algo diferente todos os dias, você só faz isso de quinta-noite porque é o dia da casa espírita? Ou você só faz isso na segunda-feira? Ou você só faz isso quando alguém está vendo? Quantas pessoas não falam isso? Eu não gosto de cozinhar só para mim. Por que você não se ama o suficiente para cozinhar para você? Você não merece? Tem que ter todo mundo em casa para você cozinhar? Quando está só você, serve um cebolitos? É aí que nós vamos enxergando quanto nós não nos amamos e quanto nós achamos que amamos os outros. Se você ama o teu filho e gosta de cozinhar quando ele está lá, então quando ele não estiver, cozinhe também. Porque se alimentando bem, você vive mais tempo. E não tem nada mais que um filho queira do que uma mãe que dure para sempre. Amor próprio. Todo dia. Nós nos esquecemos, parece que é uma rotina, segunda, terça, quarta e quinta. Não existe dia da semana, não existe calendário gregoriano por espírito. Cada momento é uma oportunidade para você evoluir. E evoluir é muito mais gostoso do que ficar. Muito mais. Não estou te falando para fazer um esforço, não. Por favor. E aqui para fechar, né, no texto Ali de uma Luz, psicografado por Divaldo Franco, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Lutai contra o inimigo devorador, a imperfeição, a fim de que tenhais condição, enfim, de acender em vós a luz da vida plena. Essa é a reforma. Quando você acende em vós a luz da vida plena, não há sombra. Não havendo sombra, não há projeção. Não havendo projeção, não há ofensa. Não havendo ofensa, há amor. Tolerância. Respeito. Reflita. Sacrifício. Sacro ofício. Quando eu compreender que sacrifício é um ofício sacro, eu vou brigar para me dar um. Mas nós temos uma imagem de que eu vou fazer esse sacrifício. Olha como eu sou herói. Eu vou fazer esse sacrifício. Quando eu compreendo que o sacrifício é Deus em pessoa, pegando a tua carteira de trabalho e assinando ela. Deus te empregando para fazer alguma coisa. Aí eu penso, vou fazer esse sacrifício. Não é favor, não. Não é esforço nenhum. Então, quando nós chegarmos nessa compreensão de que é pelo ofício sacro, ou pela função para que a existência de Deus se... Aí nós vamos nos acotovelar para isso. Eu quero ir lá entregar coisa para os pobres. Eu quero ir lá abraçar aquelas pessoas com piolho. Eu quero ir lá ajudar essas crianças a hiperativo. Deixa eu. Porque nós vamos compreender que é uma responsabilidade que nos coloca totalmente em contato com Deus que existe em nós. Reforma íntima, então, para mim, é essa direção. Rastreamento, autoconhecimento, mapeamento, conexão com os materiais que serão utilizados, retirar esses materiais da nossa sombra. Se não saber quais são esses materiais, enxergar o quanto estou projetando. Pedir ajuda com humildade, realmente naquilo que preciso, não ficar dando voltas, assertividade, aceitar a ajuda que o outro está disponível a me dar, ter consciência que precisarei sentir dor e que desfarei muitas amizades, desfarei muitos contatos para que os novos possam surgir, ter humildade e fé o tempo todo para que essa dor seja um pouquinho menor, persistência, perseverança e conhecimento de que é
pelo amor próprio que eu me reformo, que eu me curo e que eu consigo manifestar Deus no mundo. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade, agradeço por esse movimento que nós tivemos aqui hoje, vocês que acompanharam virtualmente, a vocês que estão aqui presencialmente, espiritualmente. Muito obrigado pelo convite, pela confiança e pelo respeito de estarem aqui, me ouvindo, nos ouvindo, neste momento que foi gratificante para todos nós. Que assim seja.